Hoje nós vamos fazer o lançamento do relatório A Criança na Imprensa 2012, um relatório que foi produzido pela RECAC, que é uma rede de jornalistas, portanto, que trabalham para a promoção dos direitos da criança, e temos aqui convidados ilustres para falar sobre este assunto que é muito importante e bastante especial. É, sim. Ilustres é favor, é para se lhes tirar o chapéu, com franqueza. Ora bem, a doutora Tenel faz parte dos nossos convidados. Vamos apresentar os outros convidados que aqui Vamos, estão. sim. Temos aqui conosco a doutora Célia Banze, bem ao lado de mim, que é a diretora executiva da RECAC. Bem-vinda, doutora Célia. Temos o doutor Koen van Nurmelingen, que é representante do Unicef. Disse bem o seu nome, disse, não é? Ensaiei tanto, só podia acertar. Temos ainda a doutora Farida Mamad, que é da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Bom dia. E o professor doutor Nathaniel Ngumane, diretor da Escola de Comunicação e Arte. Muito bom dia, bem-vindos ao programa. Vamos então falar sobre a criança na imprensa. Estamos, na verdade, aqui no Tudo às 10, hoje, nesta edição, a fazer o lançamento desse relatório, A Criança na Imprensa 2012. Começamos por si, doutora Célia, por perguntar o porquê deste relatório. Obrigada pela oportunidade. Por que a criança na imprensa? Primeiro, talvez, realçar o papel dos profissionais de comunicação social na promoção dos direitos. E, particularmente, da criança, porque ela representa quase 50% da população moçambicana e é um ser, vamos dizer, vulnerável, a quem toda a sociedade, o Estado deve prestar maior atenção. Daí a razão do Criança na Imprensa, que nós pretendemos ver como é que os profissionais de comunicação social reportam assuntos relacionados com a criança, como é que a criança e os seus assuntos são retratados pela mídia. E sendo assim, nesse relatório, qual é a abordagem que se pretendia fazer, e esse encontro igualmente, a que conclusão é que se chegou? Bem, talvez primeiro dizer que nós, nesse relatório, monitoramos a cobertura de 9 jornais publicados aqui em Moçambique. Pretendemos, como eu disse, que o relatório mostre-nos como é que os profissionais de comunicação social estão a cobrir assuntos relacionados com a criança. Isso vai nos permitir, não só a nós como rede, aos profissionais de comunicação social e a outras entidades que têm o dever de realizar os direitos da criança, a saber aonde é que nós estamos, aonde é que nós pretendemos ir e observar o que é que está errado, o que é que tem que melhorar. Gostava de perceber a participação também da Unicef nisto. Elas são essencialmente com a criança e para a criança e pela criança. Gostava de saber na prática como é que isto aconteceu. Vou dizer que esse relatório... Talvez gostava de ouvir ele mesmo. Sim, muito obrigado. O Unicef tem apoiado o RECAC desde 2007 e esse, o primeiro relatório sobre a criança na imprensa data de 2008. Então, nós pensamos que as mídias, os jornalistas particularmente, têm um papel preponderante, um papel muito importante. Como divulgadores, não é? Como divulgadores, mas também como atores para a mudança das normas sociais. Né? E como a Célia estava a dizer, não é apenas relatar o que passa, mas também de comparar com os direitos que as crianças têm e como podemos fazer a promoção desses direitos. Então, o papel do jornalista é de dar um enfoque nesses relatórios, nos periódicos, nas rádios, nos mídias em geral, por um lado, das violações dos direitos das crianças, mas também de promocionar as normas sociais em prol da criança, em prol do respeito das crianças. Para dar uns poucos exemplos. E trabalho infantil. O trabalho infantil é até os 14 anos, a criança não tem o direito de ir na escola e de não trabalhar. De trabalhar sendo fazer um pouco de trabalhos domésticos, sim, mas trabalhar contra dinheiro, mais de 3 horas diárias, na mineração, por exemplo, nas plantações, etc. Exatamente. Etc. Então, o conhecimento sobre esses direitos, primeiro, o papel, a responsabilidade da mídia é fundamental para divulgar essa informação e depois para ajudar a monitorizar o respeito desse direito.
E fazendo isso, progressivamente, vai a cidadania, as crianças mesmas, conhecer seus direitos e poder ou exigir ou fazer que se respeite os direitos, que são, em muitos casos, a lei nacional também. Okay. Doutora Farida, será que, olhando para o relatório, pode-se concluir que a mídia está a cumprir o seu dever de promover os direitos da criança? Estes direitos da criança estão a ser promovidos como realmente deviam? Sim, para responder essa questão, Zita, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que os direitos humanos, principalmente os direitos da criança, partem necessariamente por conhecer esse mesmo direito. Então eu acho que esse relatório, já agora parabenizar a RCAC, por ter nos trazido mais ou menos o panorama de como é que o mídia está a participar nesse processo da divulgação dos direitos humanos das crianças. Realmente é possível reparar claramente que está a ser feito algum trabalho e talvez até nota-se um desenvolvimento na tendência de olhar mais para a criança do ponto de vista de receptora de informação e não só como objeto de informação. Daí que é muito importante que haja a RCAC tem um mérito porque são jornalistas que são mesmo amigos dos direitos da criança. Como o senhor aqui ao meu lado dizia, os direitos não é só a questão de termos direitos, mas também conhecer os direitos e talvez lançar um desafio para a RCAC e os membros da sua rede, que para além só de divulgar a informação da criança, talvez também acumular a isso ao resumo mais ou menos no final daquela notícia de que quais são os direitos que foram violados e demonstrar para a criança que existem essas novas instituições como o Provedor de Justiça e a Comissão Nacional de Direitos Humanos para poder ver os seus direitos provavelmente reparados. Muito bem. Doutor Nathaniel, este relatório aponta algumas lacunas ou algumas fragilidades no tocante à falta de investigação e alguma superficialidade naquilo que é a cobertura de assuntos ligados à criança. O que a ECA, que aliás forma jornalistas, tem estado a fazer para suprir estas lacunas? Além de estarmos a pensar em termos de projeção futura, o que é que se deve melhorar? Quer dizer, nós, em termos de educação, estamos sempre preocupados com a qualidade, tentar uma superação permanente da qualidade. Nós já temos algumas atividades práticas, concretas, que visam ampliar um pouco esta visão investigativa, digamos assim, relativamente à informação. De facto, o que está aqui a ser referido, nós podemos encontrar no relatório. Há uma abordagem superficial da informação, há uma repetição das fontes oficiais, há uma descrição de factos, mas não há uma análise profunda como tal. Portanto, uma das grandes apostas que nós estamos a tentar introduzir, não apenas em relação ao jornalismo, mas em relação aos nossos cursos na Escola de Comunicação e Artes, é fortalecer um pouco a visão crítica do nosso formando. Quer dizer, ele termina o curso e tem uma visão crítica, tem a capacidade de olhar para um fenómeno, não apenas noticiá-lo, mas noticiá-lo através de uma postura crítica que leve à educação das massas. Portanto, é a perspectiva de fornecer informação, como dizia a Célia, fornecer informação para criar bases de um conhecimento mais amplo. Mas, além disso, nós temos uma disciplina chamada jornalismo especializado. É uma disciplina que, por sinal, até tem também um apoio, um cruzamento com a Unicef. Nós abrimos um módulo nessa disciplina voltado exatamente para os direitos da criança, que visa, além de entender quais são os direitos da criança, o que é que está escrito nas convenções sobre a criança, nas cartas sobre a criança, além de entender isso, aprender a fazer a pesquisa. Eu creio, e com perdão dos jornalistas, eu creio que o nosso jornalismo investigativo em Moçambique é muito baixo. Quer dizer, não estamos ainda preparados para perseguir um assunto, ir a fundo sobre esse assunto e apresentá-lo nas diversas formas possíveis que nos leva a pensá-lo. É por isso que nós introduzimos uma disciplina que se chama jornalismo especializado. Convidamos, inclusive, um professor brasileiro especializado nesse jornalismo especializado,
e que está, enfim, a preparar os nossos formandos. Como resultado desse jornalismo especializado, nós ensaiamos uma edição única do jornal O Especialista. Esse jornal o que é que fez? 35, um pouco mais, estudantes de uma mesma turma, eles foram aprendendo durante o semestre como procurar, primeiro como identificar um assunto relevante, como procurar, como encontrar e como harmonizar as fontes, fugir um pouco a este lugar comum de pegar uma fonte oficial e fazer da fonte oficial o assunto final. Não, quer dizer, a criança foi violentada sexualmente, por exemplo, o que é que se diz sobre, o que é que a lei diz sobre isso? O que é que a vizinhança pensa sobre isso? O que é que a polícia pensa? O que é que os familiares pensam? E qual é o final disso? É apenas noticiar ou levar com que a justiça haja sobre aquele sujeito e possa, dessa forma, impedir que outros sejam tentados? Quer dizer, não há muito este trabalho de conjugação. Interrompendo só um bocadinho o seu pensamento, para não perdê-lo igualmente, pretende-se, com essa especialização, não digo acabar, mas tirar a notícia sensacionalística, não é isso? Uma coisa bem mais aprofundada, uma coisa com cabeça, tronco e membros, de forma que a gente possa entender e encarnar e ter a sensibilidade de cada indivíduo numa sociedade, independentemente do seu status em relação, por exemplo, à criança violada. Não é? Eu acho que essa é que é a grande questão. Quer dizer, o jornalista, como elemento que fornece a informação, ele deve fornecer uma informação trabalhada. Pois, tem que ter bagagem. Exatamente. Não é? Porque essa informação trabalhada, totalmente trabalhada, é aquela que de facto vai funcionar como instrumento, como mecanismo para a população de ter o conhecimento e ser capaz de se defender a si mesmo, ser capaz de defender a criança, ser capaz de ver que a criança precisa disto, precisa daquilo outro. E não apenas conhecer, digamos, a cartilha, chamemos assim, a receita dos direitos. Isso aí toda a gente conhece. Mas qual é o nosso papel como informadores para fortalecer a nossa criança? E, portanto, olhamos aqui para a figura do jornalista como de vital importância para a promoção e disseminação dos direitos da criança, para fazer acontecer os direitos da criança. Absolutamente. E, portanto, pode-se então concluir a partir do relatório que o jornalista não está, digamos que, a saber cumprir este seu papel especial de disseminação de informação sobre os direitos da criança. Ainda não. Ainda não. Eu anotei aqui alguns aspectos. Por exemplo, do ponto de vista do banco de dados fotográficos. A fotografia é bastante pobre sobre a abordagem da criança. E também tem a ver conosco. Tem a ver conosco como formadores. Eu desafio aqui a Escola de Comunicação e Artes para abrir uma disciplina de fotojornalismo. Exatamente. Porque muitas vezes o nosso jornal apresenta matérias sobre a criança e a fotografia que ilustra não tem nada a ver com a matéria. Não tem absolutamente nada a ver com a matéria. E há imagens bem mais fortes a serem apresentadas que não são apresentadas. Imagens de alegria. Mostram aquelas imagens de praxe, né? No pula-pula, na bola. Mas há outras imagens de alegria mais próximas da população e que podem ajudar a pensar melhor. Quando se fala, por exemplo, da educação, falam-se também de lugares comuns. Eu acho que seria interessante abordarem-se fatores, por exemplo, que interferem no baixo nível de qualidade educacional. Quais são esses fatores? Questões que têm a ver, por exemplo, com a falta da primeira refeição, por exemplo. O fato das crianças passarem todo o dia na rua porque os pais têm que trabalhar duramente para tomar conta delas. Há uma série de fatores que interferem no baixo nível de qualidade de educação, mas que não são abordadas essas questões. Mesmo quando se aborda a superlotação das salas, quer dizer, aborda-se a questão assim, meio superficialmente. Qual é o impacto da relação entre o professor e a quantidade de estudantes para esta questão? Qual é o impacto da superlotação de salas em relação à falta de materiais escolares? Mas é preciso ter uma bagagem, como dizia o Frederico, para perseguir essas coisas de uma forma investigativa e trazê-las a lume e ajudar as estruturas, os órgãos de direito a refletir sobre isto e tentar dar a volta por cima. O Dr. Kuhn quer comentar. Sim, totalmente de acordo com o Natanael sobre o assunto a importância de desenvolver mais jornalismo investigativo, não apenas informativo, porque vai reforçando o papel do jornalista na formação, na transformação das normas sociais, né? Mas também
uma das recomendações do relatório é de transformar a criança não apenas um objeto de informação, mas também um sujeito e um participante na informação. Temos uma rede de crianças reporteros, de reporteros particularmente na rádio, mas eles também poderiam já participar como sujeitos, como ativos nesse processo de informação. E como o Célia estava a conversar antes, também de pedir a opinião das crianças. Não apenas informar sobre as crianças, mas informar com as crianças. Com as crianças. Porque eles também, um dos direitos fundamentais... Deem a sua opinião, tenham palavra. Um dos direitos fundamentais da criança é de participação. Então, a participação através da palavra é obviamente um dos fundamentos que podemos dar. Envolver os principais autores e autoras, enfim, na discussão dos problemas a eles referentes. Porque eles são o futuro e porque eles também, de exigir seus próprios direitos, vai permitir de fazer mais progresso nisso e também vai condicionar como eles vão ser os futuros pais, os futuros atores da sociedade também. A propósito da opinião das crianças, e para temperar um pouco a conversa, eu me lembro de uma imagem, acho que deve estar a correr na internet ou nos Facebooks. É a imagem de duas crianças, uma menina e um menino. E o menino, acho que é a menina que diz ao menino: eu te amo. E o menino pergunta: como os adultos? E a menina responde: não, eu te amo de verdade. Eu acho isso interessante, quer dizer, acho isso super interessante porque nós muitas vezes nos esquecemos que a criança tem uma opinião própria e que tem a ver com a pura realidade e não muitas vezes com a realidade trabalhada, portanto, a realidade artificial do adulto que pretende resolver uma série de questões. A criança é bastante pura na sua opinião. Então, e faz falta ir recolher esta opinião da criança. E ela percebe quase tudo que está à sua volta, os comportamentos, as atitudes dos adultos. E talvez a referir que muitas vezes nós, os adultos, tomamos esta e aquela decisão para o bem da criança. Mas muitas vezes não perguntamos se é realmente para o seu bem. Ou seja, se ela se sente bem, realmente confortável com a medida que tenha sido tomada. Daí a importância de ouvir o que ela pensa. E talvez a gente se surpreenda com a resposta que ela vai nos dar dentro do assunto que estiver sendo abordado. Mas como disseram que está aqui no relatório, infelizmente a participação da criança ainda está aquém de desejar. Se olharmos, nós temos uma componente de participação no próprio relatório, nós olhamos para aquilo que é a participação da criança, e se olharem para o relatório, a participação da criança é mais no sentido dos jogos escolares, etc. Então, os assuntos que a ela diz a respeito de baixa qualidade do ensino, a criança não está lá para dizer o que é que pensa. Estamos a falar da mortalidade materno-infantil, em algum momento estamos a falar de saúde escolar, as crianças é que estão lá na escola. Se nós entramos na escola e perguntamos o que é que acha que está mal aqui que compromete a tua saúde, de certeza alguma criança vai dizer que não, a casa de banho não está bem. Que é um bocadinho desses depoimentos que nós escolhemos em alguns encontros que nós temos com crianças, mas infelizmente ainda não é dada a relevância do depoimento da criança nesses assuntos. Muito Doutora, queria agora, em função deste relatório que já existe, como é que se pensa levar isto aos principais interessados? Bem, esta é uma das formas, não é? Estamos aqui, todo mundo está a ver, sabe que existe. Mas há outros que a esta hora, sabe Deus onde estão, não é? É verdade. Mas quais são as demarches que vão fazer por forma de tornar isto mais conhecido, mais divulgado, diga-se assim? Bem, nós primeiro usamos a própria mídia, os próprios membros, que também são os primeiros visados. Olha, vocês estão a trabalhar, sim, ótimo, porque se olharmos de 2008 até aqui, nós notamos uma evolução, até em termos de qualidade, porque se formos pegar o relatório de 2008 e olharmos o que está acontecendo, vamos dizer que, olha, em 2008 as coisas estavam péssimas. Está-se a dar alguns passos, mas ainda há muito por fazer, e nós passamos sempre essa mensagem aos profissionais de comunicação social e promovemos também algumas formações. Aos outros atores, estamos a olhar
para a questão de saúde, estamos a olhar para a questão de educação. Nós temos parcerias com essas instituições, com os técnicos lá. Nós disponibilizamos o relatório. Sempre que necessário, fazemos uma nota sobre o que é que está mal, o que é que, em termos de mídia, aquilo que está reportado deve ser melhorado. Ou seja, nós colocamos esse instrumento para que todos os atores olhem para aquilo que é o seu papel. Onde é que eu estou, como é que eu estou refletido aqui, quais são as lacunas que estão a ser mostradas e, a partir daí, tomar uma atitude para mudar o cenário. Ok, agora mesmo, nós estamos no tempo, o tempo vai fugindo, queria fazer uma pergunta a todos, a mesma pergunta. Quando olha à sua volta, o que é que a preocupa mais em relação a isto? Bem, primeiro o próprio papel dos profissionais, porque eu acho que se os jornalistas cobrirem devidamente, informarem e educar, que é a sua principal tarefa, talvez o cenário melhore. Mas também preocupa-me se olharmos para aquilo que é a cobertura, os assuntos são eminentes, a questão do sensacionalismo. Estamos a dizer que hoje em dia tem mais questões de violação, de abuso sexual, o que está a tomar proporções alarmantes. E, infelizmente, a mídia ainda não está a cobrir devidamente isso, no sentido, como o Dr. Ngomane teve a dizer, não é só escrever foi violado, foi mostrar, algumas vezes, a violação de mostrar a cara da criança ou dos parentes que permitem identificar. Essa é uma das falhas que nós notamos, mas é importante dizer que, olha, violou, o que é que, por exemplo, o pai ou a pessoa que detecta o problema tem que fazer em primeira instância? Leva a criança para o hospital, vão fazer os exames que têm que ser feitos, que são muito importantes quando olhamos para um processo judicial. Quer dizer, estou a dizer que temos que educar as pessoas a saber como lidar com as coisas, que é para poder ter um melhor resultado no fim. Porque se a criança não é levada ao hospital, não tem assistência médica que vá comprovar que realmente a violação existiu, ou provavelmente a nossa tecnologia ainda não permite isso, a partir dos exames que vocês vão fazer, por exemplo, o sêmen de violador, se identificar o violador e a partir daí a justiça poder fazer realmente justiça. Informar que o fulano que foi preso, estamos a falar de questões não só de investigação, mas também de seguimento. O fulano que nós reportamos que violou a criança X foi condenado ao tribunal por tantos anos, ele está lá. Se for possível, vai entrevistar esse fulano lá. Ele já é um condenado, ele pode dar a cara. Como é que se sente? Volta a fazer isso? Não. Dar o cenário todo, que isso, o conjunto todo é que vai fazer as pessoas mudarem de consciência e mudarem de comportamento. Que geralmente as pessoas recebem a informação e depois dizem, e depois? Sim, é isso. Pois, é como se fosse a prática de uma violência. A pessoa sente-se agredida com determinadas informações, são informações incompletas e, portanto, é preciso realmente que haja este acompanhamento, que a informação seja integral. Será que a falta de formação dos jornalistas não periga? Esteve assim aqui a defender, portanto é preciso que haja um melhoramento na qualidade de formação. Sim, há um módulo que está ligado aos direitos da criança no curso de jornalismo na ECA, mas eu olho agora para o facto de existirem muitos jornalistas, muitos jornais, revistas, canais televisivos, rádios, mas que os jornalistas não têm formação. É sem dúvidas um perigo a este nosso objetivo. Muito grande. É dar uma arma ao indivíduo que acha que pode fazer tudo com ela. E é o resultado dessa falta de formação e de termos alguns jornalistas que muitos deles não passaram da escola e que não procuram se inteirar mais sobre como exercer o seu papel, que temos os casos de sensacionalismo, de violação, quer dizer, em vez do jornalista estar a proteger os direitos, contribui para violar. Gostava de ouvir também a vossa opinião também em relação a isso. Sim, eu de acordo com a Zita, a formação do jornalista, obviamente, também importante, mas acho que não nos esquecemos que o mídia, os meios de comunicação têm que se vender. Então, tem que equilibrar também a qualidade da informação com a demanda que tem a população, os consumidores da informação. E isso é um papel que às vezes é um pouco difícil de equilibrar, porque se está a tomar exemplo de Europa ou dos Estados Unidos, por exemplo, o sensacionalismo vende, né? Então a gente às vezes procura esses
histórias escandalosas, escândalos, com muitas fotos, etc, para poder vender. Mas é a responsabilidade também dos donos, dos proprietários dos meios de comunicação, dos próprios jornalistas, de fazer o balance entre o que vende e o que os consumidores estão a pedir, mas com um conteúdo certo, confirmado e com conteúdo informativo. Com regras de deontologia. Exatamente. Não é? Sim, porque a gente assiste muitas vezes a determinadas asneiras que a gente ouve e vê no ar e de repente no dia seguinte pedimos desculpas por causa da informação que ontem nós veiculamos, não é, que não correspondia exatamente àquilo. Isso. Mas eu gostava, em relação à dona dos direitos, não é? Gostava da sua opinião em relação a isso. Sim. Talvez dizer que o que, neste momento, analisando aquilo que é o cenário do ponto de vista da realização dos direitos humanos, como os direitos no geral, existe uma lacuna muito grande naquilo que são os direitos materialmente consagrados e o conhecimento da população no geral do que são os seus direitos. Então, por isso que há nós insistimos que através dos mídias, porque é o canal que mais vai facilitar esse processo da abrangência do ponto de vista do conhecimento dos direitos, que seja feito de forma cabal, no sentido de não só dizer que houve violação desse direito, mas sim também de deixar claro que quais são os mecanismos que o cidadão tem para poder ver os seus direitos realizados. Porque não adianta também dizer que nós estamos diante de uma situação de abuso sexual, porque mesmo aquela pessoa abusada, naquele momento, o repórter já levou a informação de que ele foi violado, mas depois nós não sabemos o que vai se passar com aquela criança. E nós temos um aparato do ponto de vista institucional e do próprio direito positivo para poder realizar esses direitos. Acho que nesse momento é o que eu podia dizer e que a Comissão neste momento está preparada para poder receber casos e não só poder fazer a sensibilização até junto dos jornalistas. Doutora Daniel. Quando foi lançada a edição anterior do relatório, eu referi uma coisa que volto a referir e vou continuar a referir enquanto estiver vivo, enquanto isso não der muitos frutos. É que este relatório, para nós que estamos ligados à educação, é uma referência de trabalho, uma referência muito importante de trabalho. Ainda há pouco tempo, antes de entrarmos aqui, eu conversava com o meu amigo Gabriel Pereira e eu dizia, olha, o que está aqui escrito são várias linhas possíveis de iniciação científica dos estudantes. Quer dizer, as limitações que estão a ser apontadas de que, por exemplo, um certo facto é apenas descrito, mas não é estudado e não é analisado, poderia ser um elemento de pesquisa atribuído a um estudante do primeiro e do segundo ano que pudesse persegui-lo e aprofundá-lo. Se nós pegarmos nesse exemplo e multiplicarmos esse exemplo em função das diversas matérias aqui abordadas, a educação, a saúde, a proteção, etc., e a diversidade dos estudantes que estão numa sala de aula, nós temos vários exercícios práticos que apontam, por um lado, para esta coisa que eu chamo de iniciação científica do estudante, que aponta para um envolvimento prático do estudante com questões reais. Quer dizer, o estudante não fica apenas a absorver as definições dos manuais, mas ele pode, uma vez por semana, uma vez por mês, ir para a rua, orientado pelo professor, para de facto ir aprendendo como abordar um assunto de forma investigativa. E, inclusive, mudar um pouco o espectro modelar dos estágios. Quando se diz que um estudante de jornalismo está a estagiar na rádio, está a estagiar na notícia, está a estagiar na TVM, o que significa isto? Talvez, nesses estágios, pudesse fazer uma parceria conosco, como instituições de educação, para aprofundar e desbancar essas limitações que são apontadas pelo relatório. Ou seja, o relatório em si já nos aponta os caminhos de como melhorar a ferramenta da formação do jornalista para debelar as limitações que o jornalismo tem. E nós nos propomos desde já, perante a Célia, abrir um espaço de debate, um debate de apresentação do relatório na Escola de Comunicação e Artes com os estudantes de jornalismo, em que eles recebam por antecedência e depois possamos debater um pouco, discutir um pouco este relatório, o que é que está aqui, o que é que podemos fazer.
É isso. Ok. Na verdade, eu acho que já talvez seja uma questão, ainda esteja a ser tratado a nível técnico, mas já estamos já a programar esse evento. Oh, uau! Então, quando estiver acertado, esperamos voltar a ter os senhores aqui no nosso Tudo às 10. Nem tomar o nosso sumo gostoso, especialmente posto para os senhores, então como é. Hein? Muito boa sorte e obrigado por nos terem dado a honra de lançarmos este relatório no nosso Tudo às 10. E vamos continuar certamente também estendendo a nossa mão. Vamos oferecer nos próximos dias aos telespectadores que nos forem ligando, enfim, estas obras para cada um vá para a sua casa, entre amigos, conhecidos, etc., poderem, enfim, ler e ir à barriga para perceber o que é que se pretendeu, o que é que se encontrou e o contributo que, eventualmente, eles possam dar também, cada um no seu meio. Não é? Boa sorte. Foi um prazer, doutor. Meus senhores e minhas senhoras. Obrigado. A carpete vermelha ainda está estendida. Mas depois nós não sabemos o que é que vai se passar com aquela criança. E nós temos um aparato do ponto de vista institucional e do próprio direito positivo para poder realizar esses direitos. Acho que nesse momento o que eu podia dizer é que a comissão neste momento está preparada para poder receber casos e não só poder fazer a sensibilização até junto dos jornalistas. Doutor Daniel. Quando foi lançada a edição anterior do relatório, eu referi uma coisa que volto a referir e vou continuar a referir enquanto estiver vivo, enquanto isso não der muitos frutos. É que este relatório, para nós que estamos ligados à educação, é uma referência de trabalho, uma referência muito importante de trabalho. Ainda há pouco tempo, antes de entrarmos aqui, eu conversava com o meu amigo Gabriel Pereira e eu dizia, olha, o que está aqui escrito são várias linhas possíveis de iniciação científica dos estudantes. Quer dizer, as limitações que estão a ser apontadas de que, por exemplo, um certo facto é apenas descrito, mas não é estudado e não é analisado, poderia ser um elemento de pesquisa atribuído a um estudante do primeiro e do segundo ano que pudesse persegui-lo e aprofundá-lo. Se nós pegarmos este exemplo e multiplicarmos esse exemplo em função das diversas matérias aqui abordadas, a educação, a saúde, a proteção, etc., e a diversidade dos estudantes que estão numa sala de aula, nós temos vários exercícios práticos que apontam, por um lado, para esta coisa que eu chamo de iniciação científica do estudante, que aponta para um envolvimento prático do estudante com questões reais. Quer dizer, o estudante não fica apenas a absorver as definições dos manuais, mas ele pode, uma vez por semana, uma vez por mês, ir para a rua, orientado pelo professor, para de facto ir aprendendo como abordar um assunto de forma investigativa. E, inclusive, mudar um pouco o espectro modelar dos estágios. Quer dizer, quando se diz que um estudante de jornalismo está a estagiar na rádio, está a estagiar na notícias, está a estagiar na TV, o que é que significa isto? Talvez, nesses estágios, pudesse fazer uma parceria conosco, como instituições de educação, para aprofundar e desbancar essas limitações que são apontadas pelo relatório. Ou seja, o relatório em si já nos aponta os caminhos de como melhorar a ferramenta da formação do jornalista para debelar as limitações que o jornalismo tem. E nós nos propomos desde já, perante a Célia, abrir um espaço de debate, um debate de apresentação do relatório na Escola de Comunicação e Artes com os estudantes de jornalismo, em que eles recebam por antecedência e depois possamos debater um pouco, discutir um pouco este relatório, o que é que está aqui, o que é que podemos fazer. É isso. Ok. Na verdade, eu acho que já talvez seja uma questão, ainda esteja a ser tratado a nível técnico, mas já estamos já a programar esse evento. Oh, uau! Então, quando estiver acertado, esperamos voltar a ter os senhores aqui no nosso Tudo às 10. Nem tomar o nosso sumo gostoso, especialmente posto para os senhores, então como é. Hein? Muito boa sorte e obrigado por nos terem dado a honra de lançarmos este relatório no nosso Tudo às 10. E vamos continuar certamente também estendendo a nossa mão. Vamos oferecer nos próximos dias aos telespectadores que nos forem ligando, enfim, estas obras para cada um vá para a sua casa, entre amigos, conhecidos, etc., poderem, enfim, ler e ir à barriga para perceber o que é que se pretendeu,
o que é que se encontrou e o contributo que eventualmente eles possam dar também, cada um no seu meio. Não é? Boa sorte, foi um prazer, doutor. Meus senhores e minhas senhoras. Obrigado. A carpete vermelha ainda está estendida. Pois, mais um livro que é a criança, o relatório acerca da criança na imprensa, ok? Portanto, junta-se aos brindes que a Zita estava a dizer, a garrafa de azeite, o dinheiro. E ainda este livro, se tiver irmãos, família, não há quem não tenha parentes mais novos, enfim, que possam conhecer e saber a quantas é que anda, enfim, este relatório que é a criança na imprensa, o tratamento que a criança é dado na imprensa. Vai ganhar também este livro com certeza, tá bom? E agora sim, vamos, já tem em um livro para ir lendo, né, enquanto vai degustando o azeite. Pois, o relatório A Criança na Imprensa 2013-2012, aliás, um relatório que foi lançado oficialmente ontem aqui no nosso programa. Recebemos o representante do Unicef e da RECAC, que é a rede de jornalistas amigos da criança. Eles vieram, portanto, lançar esta lindíssima obra aqui no nosso programa. Portanto, para si que estiver a participar no nosso passatempo e ganhar, saiba que vai ganhar dinheiro, vai ganhar óleo, azeite e ainda este lindíssimo livro.